né, gestão territorial muito bem efetivados. Então, meu nome é Estevão Palmieri, sou secretário de Urbanismo e Habitação aqui de Maringá, sou arquiteto e urbanista e eu montei, né, uma apresentação. Se ninguém mais tiver nenhuma palavra antes, eu já vou iniciar. Pode ser, Leonardo? Oi, Estevão, pode ser. Estevão, só uma pergunta. Você nos permite gravar a reunião ou não? Sim, pode gravar. Podemos? Pode. Porque pode ser que tenham pessoas que não puderam participar, que a gente pode depois encaminhar a conversa, né? Só pedir ao Eduardo. Eduardo, quer dar uma palavrinha para o pessoal aí, dar boas-vindas e dizer da importância dessa reunião? Claro. Boa tarde, Estevão. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade que Maringá tem tido em inúmeros processos aí que nós estamos trabalhando. Eu sou coordenador do Programa Consórcio Empreendedor em São Paulo e do Cidade Empreendedor em Minas, que trata da simplificação do licenciamento de obras e edificações. Nós estamos atuando hoje em 124 cidades simultaneamente, né? Isso para dar o tamanho da grandeza do trabalho que está sendo feito. E Maringá é, para nós, a cidade com as melhores referências. Sempre que nós levamos estudos de caso, experiências inovadoras, de sucesso, Maringá é a nossa principal referência e sempre com disponibilidade de nos atender através da Thalita. Queria agradecer a Thalita em seu nome também. E é uma experiência muito importante para nós, né? É um desafio enorme, municípios de diversos tamanhos, diversas realidades, e nós estamos buscando alinhamento conceitual, quebra de paradigmas e a desburocratização e a simplificação através da transformação digital como olhar do futuro. Então, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação e fico agora só te ouvindo. Muito obrigado, né? Legal, Eduardo. Obrigado. Vamos lá, então? Podemos projetar aí, Estevão. Bom, Já então, tem aí já o meu Instagram, para quem quiser seguir e aproximar esse contato, né? @arc.estevãopalmieri é o meu perfil profissional. Aqui eu coloquei para vocês algumas situações que passei, né, dentro da prefeitura. Então, minha formação, eu sou arquiteto urbanista, tenho pós-graduação, né, em engenharia de edificações. E dentro, então, do poder público, eu já fui diretor de análise de projetos, já fui presidente da comissão de acessibilidade, já fui diretor de pesquisa e gestão da informação no IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, que foi instituído também, né, criado pelo prefeito Ulisses Maia. Leciono algumas disciplinas no setor das universidades privadas, né, como projeto arquitetônico, legislações urbanísticas, informática aplicada, instalações prediais. E a minha esposa também é arquiteta e ela tem um escritório de arquitetura para a saúde, né? Ela é especializada em arquitetura hospitalar e ali, então, outros locais que eu já trabalhei também. E também, não menos importante, né, membro do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá. Bom, a nossa secretaria, então, só para dar um panorama geral para vocês, esse é o nosso organograma. Então, a partir do secretário, nós temos ali a superintendente, que é a Thalita, a arquiteta Thalita Torcato, que teve aí o primeiro contato, né, com o Eduardo, que viabilizou aqui esse momento para nós. E nós somos divididos, então, em diretoria de habitação, diretoria de controle urbano, diretoria de urbanismo e a diretoria de edificações, que é a nossa temática hoje. Então, dentro das competências, né, da secretaria, eu elenquei aqui algumas principais ativas, né? Então, nós temos a implantação, né, e planejamento das legislações municipais, controle do uso do parcelamento do solo através dos processos de loteamento, subdivisão, unificação, retificações de matrícula, levantamentos topográficos, expedição de documentos
para o licenciamento de edificações, as questões relacionadas à habitação de interesse social, controle urbano, que é o estudo de impacto de vizinhança, né, que as cidades aí de grande porte vão estar mais habituadas a ouvir esse nome, avaliações imobiliárias e os desenvolvimentos, né, com relação aos projetos habitacionais. Toda a produção de unidades de habitação de interesse social fica aqui na nossa secretaria também. E aí, então, se tratando da diretoria de edificações, que é responsável pelo licenciamento, né, de toda a parte de obras particulares aqui na nossa cidade, essa é a nossa estrutura. Então, nós temos o diretor de edificações, que estaria, então, abaixo, né, da superintendente, o gerente de edificações, nós temos aí 2 coordenadores, um coordenador de análise e uma coordenação de emissão de documentos, uma chefia de arquivo, que cuida todo dos nossos arquivos, né, tanto físico como digital. Temos 16 analistas, técnicos de edificações que, de fato, fazem as análises, e mais 7 servidores administrativos. Então, tirando ali o diretor e o gerente, que são cargos comissionados, assim como eu e a superintendente, todos os demais são servidores públicos de carreira. E aí as principais atribuições, né, dessa diretoria, então, é a execução legislativa relacionada aos projetos e obras, expedição de certidão de conclusão de edificações, expedições de alvará de projeto de execução, regularização de edificações e medida compensatória, depois eu comento um pouquinho mais sobre o que é essa medida compensatória, certidão de construção, renovação, reforma, cancelamentos e cálculo de outorga onerosa. Para cidades também que são maiores, né, que têm construção de edifícios, temos também essa incumbência, né, do cálculo da outorga. Então, mais diretamente agora ao que nos foi solicitado, né, para tratar, então, de como se iniciou, né, esse processo da nossa digitalização para chegar onde nós chegamos hoje. Então, inicialmente, anterior, né, a 2016, o nosso Código de Obras ele foi publicado em 2016, então nós iniciamos com a revisão completa do Código de Obras da cidade. Ele era de 2010, já estava assim bem defasado, né? E em 2016, então, nós publicamos esse novo Código de Obras e todas essas tratativas que nós temos hoje, que estamos colhendo esses frutos hoje, se iniciaram, então, com a mudança na legislação. Então, para vocês que estão aí iniciando, né, esse processo, já tudo isso deve ser pensado dentro da própria lei, né? Toda essa estrutura de regulamentações que vocês vão ter que fazer, tudo trabalhado dentro da própria lei. Então, nós tivemos para desenvolver essa lei diálogos, né, com os conselhos de classe, com as entidades profissionais, com a sociedade civil organizada, com a associação comercial, com o sindicato das indústrias, né? Então, é interessante envolver todos os entes que podem participar, e podem agregar e podem contribuir para a construção dessa legislação. Então, esse foi o nosso primeiro item, né, que a gente considera aí de suma importância. O segundo é o investimento, né, e treinamento e capacitação do corpo técnico. Então, quando eu entrei aqui na prefeitura, quando o prefeito Ulisses assumiu, tínhamos, se eu não me engano, falha a memória, 6 ou 7 técnicos apenas no setor de análise de projetos, antes de se transformar, né, em digital, que ainda era analisado na prancha. E então foram contratados, né, mais servidores. Hoje nós estamos em 16 técnicos de edificações que fazem essas análises. E, consequentemente, né, com toda a digitalização do processo, tivemos também que investir em equipamentos, né, comprar computadores de desenvolvimento, né, que suportem a trabalhar, né, com esses arquivos em PDF, arquivos pesados, né, de projeto, e
a contratação também do sistema que gerencia todo esse procedimento digital. Então, começamos com a lei, corpo técnico e o desenvolvimento do sistema. O desenvolvimento do sistema ele começou junto com o desenvolvimento da lei, porque todo sistema ele já é desenvolvido, programado, né, e tem todo o seu fluxo já relacionado com a própria legislação. Então, tudo que corre dentro do sistema, ele já segue a regulamentação que a própria traz. Então, a gente tem um sistema específico aqui, que foi pago, desenvolvido diretamente para cumprir essas exigências que a nossa legislação traz. Tem sistemas, né, a gente sabe que tem alguns sistemas, algumas empresas que já têm programas prontos para serem vendidos, né, e fazem uma adaptação, mas à época a gente achou mais interessante desenvolver um específico aqui para nós, que hoje nós estamos, inclusive, na etapa já de um novo termo de referência para uma nova contratação. Já tem diversas situações, né, que observamos aí serem necessárias serem atualizadas. Poderia ser atualizada nesse mesmo programa, mas nós tivemos um problema jurídico com a empresa que desenvolveu esse programa, então hoje a gente não consegue nem dar manutenção nele mais. A gente está assim, em vias de ser desligado, né? Então por isso que a gente está precisando contratar um novo, né? Então a gente teve aí esse problema desse sistema, então já adianto aí para vocês, né, quando forem montar um termo de referência ou contratar um sistema nesse sentido, ficarem bem atentos aí aos termos legais e jurídicos, né, para que possa depois a prefeitura ter o poder, né, de manusear esse sistema conforme a necessidade de cada um. É importantíssimo também a integração entre secretarias. Então, hoje, o nosso sistema ele tem uma integração direta com a Secretaria de Fazenda e com o geoprocessamento, onde nós tiramos e inserimos diversas informações, né, tramitamos o processo entre secretarias. Isso é importante já ser desenvolvido, né, entendido antes de começar a funcionar qualquer coisa legal, né, tem que ter esse entendimento e essa integração entre as secretarias envolvidas. E, por fim, então, o comunicado com os usuários, né? Que aqui nós trabalhamos em formatos de workshops, né? E aí temos vários canais aí de comunicação, tanto com os profissionais quanto os requerentes, né? Os contribuintes, lá, as pessoas proprietárias dos imóveis, né? Então, nós tivemos todo um processo, né? Que ele foi trabalhado com esses agentes para que, na hora que isso fosse aplicado, né, não tivesse maiores problemas. Nós tivemos, sim, muita resistência na época dessa alteração, né, do papel para o digital, porque dentro da lei, né, nós instituímos diversos formulários autodeclaratórios, então tivemos muitos profissionais que ficaram desconfortáveis, né, com assinalar aqueles li concorda que fica no final do documento, né? Os próprios proprietários que tinham costume de vir aqui na prefeitura, retirar a prancha, levar para corrigir, né? Então, isso tudo foi, de fato, como o Eduardo colocou, né? Uma mudança de paradigma, uma mudança de conceito, uma mudança de cultura, mas que hoje é unânime a aprovação de todos, né? Tanto de profissionais quanto de proprietários. Então, a gente teve bastante sucesso, mas, né, desde sempre, com muito diálogo entre as partes. Então, a essência, né, o principal ponto dessa consolidação é a essência da legislação, né, do Código de Obras. O que a gente entendeu aqui na Prefeitura de Maringá? Que já existem, né, toda uma cadeia de legislações federais, estaduais, com relação às normativas de projetos. Então, já se tem leis sobre o desempenho das edificações, sobre sustentabilidade, né, sobre o interesse público. Os conselhos de classe são responsáveis pelos profissionais, né, pela responsabilidade do profissional, as ABNTs, as ABNBRs. Então, o que a gente entendeu? Separar
o que é competência do município e o que é, então, competência do profissional. Então, a gente deixou isso bem claro no corpo da nossa lei, o que seria, então, a atribuição do município. E aí, todas essas questões relacionadas ao projeto, o profissional e o proprietário, então, se responsabilizam através da RT, da ARRT, né, dos arquitetos. Através do laudo deles, eles estão ali, então, já informando para nós, né, que eles sabem do que eles estão fazendo e a gente não interfere, então, mais nas questões pontuais de projeto, né, de projeto arquitetônico. E o município, então, cabe à gestão territorial. Então, hoje, nós analisamos basicamente os parâmetros urbanísticos, que a gente chama aqui, né, na nossa cidade. Então, o profissional, ele é responsável pelo projeto, a execução, a implantação e o licenciamento e utilização das edificações e deverão atuar como base na ética profissional exigida e em estrita observância aos parâmetros legais definidos nesta lei, e ademais atos legais pertinentes em vigor, cujo conhecimento é de sua inteira responsabilidade, configurando a infração à sua inobservância. E aí, então, editamos também um decreto regulamentando qual seria o procedimento, né, de protocolo e de entrega de documentos, tudo também de acordo, né, com essa visão do que é responsabilidade do município e o que é responsabilidade do profissional. E aí, então, desenvolvemos esse fluxo. Nós temos um protocolo online, o nosso processo hoje ele é 100% digital, né? Então, o profissional, através do nosso portal, ele preenche os documentos, alguns documentos eles preenchem online mesmo, né? Gera um PDF direto do próprio site, assinam esses documentos todos digitalmente, através de um token, né? A nossa própria lei já exige que o profissional cadastrado para licenciar algum protocolo, né, que na prefeitura tenha essa assinatura digital. Então, ele manda, através desse mesmo sistema, os documentos e é aberto, então, o protocolo e vai para o setor de análise. E aí, então, é feita essa análise, sendo ela deferida ou indeferida. Outro ponto importante também que nós aplicamos aqui em Maringá é a exclusão do comunicado, né? Então, antigamente, se falava em comunicado de correção, o processo ficava aberto. Então, o profissional ele dava entrada, fazia aquela primeira análise, voltava para ele corrigir, ele devolvia. Então, hoje a gente inicia e finaliza o mesmo protocolo. Então, se ele é indeferido, esse processo fecha, e se ele precisar, então, né, no tempo dele, protocolar novamente, é aberto um novo processo. E aí, então, se caso esse processo é deferido, ele vai para lançamento do ISS, atualização do cadastro imobiliário, e aí, por fim, então, fica disponível para download todos os documentos, no qual o nosso sistema, então, ele autentica, né, esses documentos e gera um QR Code que fica gravado nesse PDF desses arquivos. E aí eu trouxe para vocês, basicamente, os principais documentos que nós temos, né? Aqui inicialmente a declaração do proprietário, no qual o proprietário dá poder ao profissional para representá-lo aqui na prefeitura, como se fosse uma procuração. Então, o profissional fica responsável pelo lançamento do ISS, pela a ciência da taxa de análise, né, de protocolo. Então, o proprietário dá todo esse poder para o profissional representá-lo aqui perante o município. Os formulários, que daí vão variar de acordo com o tipo de processo, né? Então, aqui nós separamos dentro desse formulário os principais itens que traz o nosso código de obra, né? Então, o profissional, ele atesta ali no final do documento, né, com o li concordo, de que ele está ciente, né, de todo o procedimento que vai correr, então, a partir daquele momento. E tudo isso, né, é assinado digitalmente também. E esse aqui, então, essa aqui é a cara do nosso sistema, que é o PGD, Portal de Gestão Documental, onde nós recebemos e tramitamos todos esses processos.
E aí o ponto principal, né, com relação ao projeto que o profissional apresenta aqui na Prefeitura de Maringá. Nós chamamos de projeto de implantação da edificação. Então, o que nós analisamos hoje para a liberação, licenciamento, né, de um alvará de projeto, ou alvará de projeto de execução, ou alvará de execução? É essa implantação, onde nós temos ali, então, um carimbo, modelo, né, da prefeitura. Temos aqui um quadro estatístico, um quadro com os símbolos, né, oriundos dos equipamentos, e então, de fato, a implantação do lote. Então, ali nós temos um lote no qual é representado todo o seu perímetro, né, os seus rumos geográficos, nome dos logradouros e a implantação da casa, ou seja, só o perímetro da edificação. E aí, então, nós analisamos, a partir disso, né, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, área permeável, os recuos frontal, lateral, de fundos, área construída coberta, área construída descoberta, e basicamente, né, vaga de veículos. Basicamente, esses são os itens que a gente analisa no processo de licenciamento. Então, nós não analisamos mais projeto arquitetônico desde 2016. Nós analisamos projeto de implantação. Porque o que o profissional está projetando ali dentro desse perímetro é responsabilidade integralmente dele, e caso tenha algum problema ali dentro, ele vai responder, então, ao seu conselho ou junto ao seu proprietário. Então, o que é importante para o município são os parâmetros urbanísticos. Então, é isso que a gente analisa. Os demais itens internamente, no momento do habite-se, ele é obrigado a apresentar esse projeto arquitetônico, mas ele não é um documento visível ao analista. Ele simplesmente corre o fluxo dentro do sistema, porque ele precisa dessa autenticação digital, que vai sair aqui no final, para levar para o cartório ou para quando for uma obra comercial, né, ela ser analisada, aquele layout, pela vigilância sanitária ou pelo setor de laudos da fiscalização, que vai liberar, então, o alvará de funcionamento para esse empreendimento. Então, aí é visto questões como acessibilidade e entre outros. Mas aqui na Secretaria de Urbanismo, para a execução da obra, então, a gente não analisa mais. Aqui a gente tem, então, um modelo de documento que é expedido, né? Aqui é um alvará de projeto de execução, já sai automaticamente, né, dentro do sistema o número do CISOBRA, e aí, então, qual é o tipo de edificação, qual o sistema construtivo, a sua área, responsável técnico pelo projeto, responsável pela execução, né, o número do alvará, data e a autenticação digital. No momento do protocolo, é emitida a taxa de análise de projeto, que ela é válida por 30 dias. Então, se, no caso, o processo for analisado indeferido, o profissional tem 30 dias para protocolar de novo. Se passar esses 30 dias, é cobrada, então, uma nova taxa de análise. E uma questão importante também é que o deferimento ou não do processo é independente se o profissional, o proprietário, pagou essa taxa de análise, porque nós entendemos também que é mais um meio, né, de desburocratizar o processo, não envolver com as questões da fazenda. A fazenda emite o boleto no momento do protocolo da taxa de análise. Se ele não pagar, o boleto vai para protesto e a Secretaria de Urbanismo, então, não tem envolvimento nenhum com isso. No momento da aprovação, né, do deferimento, é a mesma coisa. É emitido um boleto com o valor integral do ISS. Se o proprietário vai pagar à vista, se ele vai pagar parcelado, também é indiferente para nós. E se no momento do habite-se, por acaso, ele ainda não tenha quitado esse documento, né, esse valor do ISS, para nós também é indiferente. Já vai estar protestado, já vai estar judicializado, a gente não se envolve com essa relação das taxas da fazenda. E aí, então, o habite-se. O nosso habite-se,
nós não temos mais também a fiscalização in loco de todas as obras. O nosso Código de Obras ele é regulamentado com a sua conclusão, né, das edificações através de um relatório fotográfico que o profissional também apresenta, e nós analisamos, né, os parâmetros urbanísticos ali, a execução daquela obra de acordo com o perímetro aprovado e com as imagens que ele está apresentando. Então, a gente tem ali as imagens mínimas, né, que devem ser apresentadas, como os recuos, né, área permeável, calçada, poço drenante, mezanino, vagas de veículo, entre outros, que também é de responsabilidade do profissional. A maioria das pessoas, quando a gente vai comentar, né, sobre esse relatório, ficam surpresos, né, e falam assim, mas não tem como conferir, né, se está o recuo lateral, por exemplo, que é 1,5 m, se está 1,5 m, se está 1,55 m, se está 1,40 m. De fato, visualmente, né, olhando a foto, não é possível verificar com precisão, mas com o tempo os analistas ficam assim com um raio-x ali no olho, que algumas coisas é impressionante o que eles conseguem perceber. Mas, por outro lado, também a responsabilidade é do profissional. Se por acaso, em algum momento, esse documento estiver errado, a gente manda esse documento para o conselho de classe e é lá que ele vai tratar sobre isso. E aqui, então, o modelo, né, das fotos, eu peguei aqui um documento completo, então a gente tem aí fachada frontal, as fotos do passeio público em todos os ângulos, foto do rebaixo de guia, as áreas permeáveis, os recuos e só. O que é analisado no processo de alvará de execução, na implantação, é analisado no momento do habite também. Os demais itens ficam todos a cargo aí do profissional. E aí, do mesmo modelo do alvará de execução, a gente tem também esse documento que é gerado dentro do sistema, que é a certidão de conclusão de edificação, que comumente, né, nós chamamos de habites. Aí nós temos dentro do nosso site da prefeitura, dentro do portal de serviços, todos os documentos necessários para o profissional, né, se balizar, desde o protocolo, né, e a emissão desses formulários, como toda a cadeia legislativa, consulta de processos, protocolo digital, né, tutoriais. Então, está aí acessível para qualquer um poder estar consultando, né, baixar os arquivos. A gente tem muito modelo de arquivo que a gente fornece em DWG, em PDF, para os profissionais, né, da área. Fica tudo, então, disponibilizado nesse portal de serviços. Aqui um quadro geral dos servidores da secretaria. Então, esses 22,5 técnico-edificações são os responsáveis pelas análises de projeto. E aí, então, hoje, com o protocolo e o processo digital, nós temos emitido, em média, os alvarás, né, analisados ou emitidos em torno de 10 dias. E o habite, que ele tem um volume um pouco maior, uma análise um pouco mais demorada, em média 15 dias. A média de processos por semana, a gente tem em torno de 400 processos, protocolos, né, entre alvarás, regularizações, certidões e habites dentro dessa diretoria, só dessa diretoria. E agora, em maio de 2022, a gente bateu o recorde de protocolos. Foram 2.800 protocolos, né, processos protocolados em um único mês. Foi o nosso máximo desde a implantação, né, desse sistema, 2.800 protocolos em um mês. Aqui também nós temos um comparativo, né, das metragens licenciadas. Em 2021 também batemos o recorde de 2 milhões de metros quadrados licenciados, né, aprovados aqui no município de Maringá. E outra ferramenta, pessoal, importantíssima, que vai subsidiar vocês, né,
dentro desse trabalho de licenciamento de edificações é o geoprocessamento. Não adianta vocês investirem tempo, dinheiro no desenvolvimento dessa lei se vocês não tiverem também as ferramentas que vão auxiliar a agilizar todo esse processo. Né? Para quem não conhece, né, o geoprocessamento é um sistema onde ele detém ali todas as informações urbanísticas. Então, a gente tem as camadas, né, da ortofoto, todo georreferenciado, macrozoneamento, zoneamento, equipamentos públicos, eixos de comércio e serviço. Então, o profissional, ou até mesmo o contribuinte, através do número do cadastro imobiliário, ele consegue clicar no lote dele, tirar uma ficha técnica, ele já sabe o que pode construir ali, o que não pode, o que ele vai poder funcionar depois de pronto, o que não vai poder, enfim. E isso internamente também, para nós, auxilia muito, né? Não só externo, como também interno. É uma ferramenta aí de suma importância para a gestão territorial do município, que é importantíssimo vocês também, que estão nessa etapa aí do desenvolvimento, né, do Código de Obras, já também vislumbrarem o desenvolvimento desse sistema local, né, de geoprocessamento. E aí o nosso Instagram, aqui da Secretaria, @urbanismo_maringá, também é um canal que para nós funciona muito, onde a gente publica aí semanalmente os principais temas, né, que a gente trata aqui dentro da Secretaria. É um canal muito utilizado pelos profissionais, pela população de modo geral, né, que manda dúvida, comenta, bastante também interessante, né, fazer parte desse processo todo, né, como eu comentei anteriormente, essa comunicação com todas as entidades envolvidas aí nesse desenvolvimento. E como uma dica para vocês, né, para aí principalmente os secretários ou até mesmo prefeitos, criar um plano de metas, né? Então a gente, principalmente o pessoal do Sebrae, né, gosta bastante de estar tudo bem organizado, né, desenvolvido, o que vai ser feito, os prazos, as ações. Então, aqui também nós temos assinado com o prefeito, cada secretaria tem assinado com o prefeito o seu plano de metas anual, que a gente tem aí, então, as ações a serem cumpridas, né, em cada período. E aqui, então, essa é a minha equipe de chefias. Então, todos os diretores aí, os superintendentes, que são os cargos comissionados, foram nomeados por minha indicação, com a validação do prefeito, né? Então, é uma equipe aí bem jovem, eu tenho 33 anos, e os meus diretores também são todos da minha idade, que eu acho que é um ponto positivo aí, para dar um gás nos trabalhos. E é isso, pessoal. Não sei se eu fui muito rápido ou não, mas basicamente era isso que eu tinha para compartilhar com vocês neste momento. Tem bastante informação, mas acho que dá para pelo menos ter um norte. Dá para ter norte, sul, leste e oeste, viu, Estevão? Que bom. Dá para estar, né, ter todas as direções aí, né? Eu pedi o pessoal aqui, pessoal, primeiramente, muito obrigado, Estevão. Foi os indicadores, quando você mostra os indicadores, isso me motiva, né? Isso me mobiliza, né? Porque esse é o resultado não só para as empresas, né? Mas também para a população, né? Eu estou sentindo isso na pele aqui também em Divinópolis, né? E então isso é um processo que a gente realmente precisa dar um retorno, né, à sociedade. Isso vai gerar mais emprego e renda, né? Isso vai facilitar a vida de quem constrói, vai orientar melhor quem está construindo, o empreendedor, né? Eu acho que todo mundo sai ganhando, a prefeitura também alavanca os impostos, né? Então é uma parceria que todo mundo ganha. Essa é uma verdade, né? Sim. Esse é um projeto que todos ganham. Não tem ninguém saindo perdendo nessa história. E vocês, quanto profissionais, vocês acabam se destacando, né, no mercado e valorizando também o trabalho de vocês. Então, assim, parabéns mesmo
pelo trabalho, pelo resultado, né? Eu já peguei esses indicadores que repliquei para um monte de gente, porque assim, esses são desafios que a gente precisa assumir como nossos também e correr atrás deles, né? Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode usar o chat. Quem quiser falar também pode levantar a mão aí, que a gente passa a palavra. Estevão, eu não Tem sei uma como é que do está seu Wesley tempo aqui aí. já, se me Isso, permitir, eu já posso responder, que eu até fiquei de isso. comentar dela depois, que é O com Wesley está relação perguntando. Vamos lá. como funciona a questão referente aos levantamentos que não atendem à legislação, né? Então, recusa, área permeável, entre outros. O que a gente fez aqui em Maringá? Apesar de ser uma cidade planejada, que... Oi, estão ouvindo? Parece que travou aqui. Sim, estamos ouvindo, Sim? Tá. Estevão. Apesar de ser uma cidade planejada e que tem toda essa legislação territorial bem definida, né? A gente tem muita edificação irregular. E até 2018, quando o prefeito Ulisses Maia já estava, né, no seu mandato, a única opção de edificações que não atendiam o zoneamento ou o Código de Obras era demolir. E aí, então, a gente desenvolveu uma lei que chama medida compensatória. Essa lei ela é baseada no ITBI do lote, e aí, de acordo, então, com o parâmetro que foi infringido, nós temos uma planilha, e é preenchida, então, essa planilha, colocada, né, o valor, a localização do imóvel, o valor do ITBI, o valor do coeficiente de aproveitamento extrapolado, ou da taxa de ocupação extrapolada, ou qualquer que seja, né, esse parâmetro, e aí, então, essa fórmula, ela chega para nós em um valor de uma multa, né, teoricamente, uma multa que nós chamamos, então, de medida compensatória. E aí, então, o município, ele regulariza a edificação mediante o pagamento dessa taxa. Então, foi uma lei desenvolvida aqui por nós, que passou pela Câmara de Vereadores, né, foi aprovada, e a gente tem conseguido regularizar muitos imóveis, né, que anteriormente não era possível, através desse instrumento. Com relação à área permeável, nos processos de regularização, nós redigimos, o nosso Código de Obras, ele tem ainda uma cadeia de normas regulamentadoras que tratam daí de temas específicos. Então, nós temos uma lei, uma norma regulamentadora somente da área permeável. E aí, no caso, então, quando nós temos uma área permeável de superfície insuficiente, nós disponibilizamos, né, a possibilidade, nesses casos de regularização, da execução de poços drenantes. Então, o profissional ele vai apresentar esse projeto desse poço drenante com um laudo técnico, nos dizendo, então, quanto aquele poço tem de capacidade de percolação com relação à área permeável que ele tem, então, insuficiente. E aí, então, com esse documento também, nós entramos nesse processo, né, da medida compensatória e aceitamos, então, o licenciamento da edificação. Tem outras perguntas no chat, Estevão? Quer que eu vá fazendo as perguntas? Aí... Pode ser, pode ser. Então, a Prefeitura de Divinópolis, eles estão lá numa grande sala, né, Léo? Lá na FIENG. Está todo mundo lá assistindo você, a equipe da Prefeitura toda está acompanhando. Então, eles estão perguntando aqui, os documentos apresentados em algum momento são conferidos? Sim, todos os documentos são conferidos, todos, indistintamente. Então, todos aqueles formulários que o profissional apresenta, por mais que eles são autodeclaratórios, eles são conferidos, porque ocorre muito de preenchimentos errados, né? Número de lote errado, número de cadastro imobiliário errado, própria área da obra no formulário profissional, na prancha está um, no documento está outro. Então, todos os documentos são corrigidos, sem distinção. É conferida a matrícula do lote, para conferir os rumos geográficos, o analista ele desenha o lote de novo, ele verifica a implantação, né? Então, todos os documentos são conferidos, tanto no momento da aprovação da execução, quanto no momento do habite. O único documento que não é conferido, que é um campo bloqueado para o analista, é no momento do habite e o projeto arquitetônico.
Projeto arquitetônico a gente não olha. É inteiramente responsabilidade do profissional. Se bater lá no cartório, a hora que ele vai averbar a obra dele, que o cartório utiliza o projeto arquitetônico estiver errado, ele tem que pedir uma adequação aqui na prefeitura de novo. Fazer uma modificação de projeto aprovado para corrigir esse documento. Perfeito. A equipe de fiscalização, Estevão, ela está na sua secretaria? Ou está em Não, outra? está na fazenda. E a equipe de fiscalização de obras, que faz a conferência dos parâmetros urbanísticos que precisam ser analisados e aprovados. Como é que funciona isso? A Secretaria de Fazenda, que detém, né, os servidores do setor de fiscalização, e aí dentro dessa fiscalização geral tem uma equipe só de obras. Quando, por exemplo, o técnico aqui meu tem alguma dúvida nesse relatório fotográfico, alguma informação que ele está achando ali conflituosa ou que faltou informação, ele dispara esse processo, então, lá para o setor de fiscalização, e aí é aberta uma ordem de serviço, e aí o fiscal vai no local, orientado pelo técnico analista. Então, ele solicita lá, não foi possível verificar metragem quadrada da área permeável da foto número tal. Favor, medir em loco, retirar mais fotos, entre outras coisas. E aí, então, esse fiscal vai lá, monta esse documento e aí devolve com essa solicitação. Mas a fiscalização de edificações já tem a sua rotina, né? De percorrer a cidade, né? E verificar as obras em andamento e etc. Né? Mas aqui, relacionado à parte de licenciamento de obras, eles só vão, daí, no caso, motivados por um processo que está em trâmite aqui conosco. E é tudo através do sistema, né? Nada de papel. Tudo pelo sistema. Todos os fiscais, cada fiscal tem um tablet que acessa esse sistema e é tudo feito dentro desse tablet. Quer dizer, vocês Parecer não do têm fiscal, foto, tudo dentro do tablet, tudo digital. então, papel zero na prefeitura de Zero, Maringá. zero. Realmente. E a prefeitura de Itaúna também está com a gente, né, os fiscais de obras. Quanto tempo após a aprovação da legislação de vocês para implantação e funcionamento de todos os processos de vocês? Acho que é da aprovação para a implantação dos processos. Quanto tempo vocês demoraram das rotinas, enfim, dar um resumo geral. Como é que funciona? Porque assim, nós, para te dar um parâmetro, nós entregamos dentro dessa consultoria, que ela é rápida, né, um plano de ação, que tem esse olhar, né, de compreender qual que é a capacidade de atendimento da prefeitura, dentro da sua realidade, das rotinas, do seu cotidiano, e o texto base da minuta de lei. Então, assim, e quando eu tive com a Thalita uma outra oportunidade, com a equipe de São Paulo, ela disse para nós que faz 10 anos que vocês estão trabalhando em transformação digital, nesses processos de aprimoramento. Então, só dá para a gente um parâmetro de tempo aí, como é que foi esse processo do planejamento, da legislação e da implantação dos processos e procedimentos. Eu acho que eu não estava aqui nesse momento, então eu não vou saber dizer com precisão, mas desde quando foi publicado o Código de Obras em 2010, o próximo prefeito que entrou na época já começou a se movimentar, né, para ter essa transformação. Então, pelo que eu já ouvi dizer dos servidores mais antigos, né, que estão aqui, que estavam naquela época, foi um processo de pelo menos aí de 2 a 3 anos, desde o start ali inicial da elaboração da minuta de lei, até porque também, né, não só da lei, mas também do termo de referência do sistema, que ia funcionar a aplicação dessa lei, né? Então, foi assim, um trabalho bem pesado mesmo, que foi no mínimo aí de 3 anos, desde do start ali até a publicação da lei e o funcionamento do sistema, né? E aí, de 2016 para cá, a gente foi aprimorando o que era possível, né? Em 2016 ainda não tinha o protocolo digital,
ele ainda era feito através da praça de atendimento por um CD ou por um pendrive para o sinal trazia esses documentos. E aí, em 2019, é que a gente implantou o protocolo digital, né, como um acréscimo aí ao sistema. E aí, então, ficou 100% digital mesmo. Hoje, o profissional não precisa mais vir na prefeitura para protocolar os processos aqui nessa diretoria de edificações. Perfeito. Uma outra pergunta, e acho que vale também a pena um comentário, isso é muito comum dentro das prefeituras que nós estamos trabalhando, se o Código de Obras, em algum momento, deve estabelecer a atividade residencial ou não residencial, né? Então, no caso, é especificado a categoria de uso da edificação na aprovação? Sim, é identificado a categoria da edificação, não do uso. Aqui não a gente separa isso. Então, a edificação ela é separada entre, basicamente, né, residencial, comercial, industrial. Dentro da comercial, a gente tem salas comerciais, barracão, salão. Isso é aprovado aqui, especificado aqui conosco. Agora, a atividade é a Secretaria de Fazenda que vai cuidar. Se vai ser, né, uma loja de roupa, se vai ser uma clínica odontológica, isso para nós não importa. A gente não trata desse assunto da atividade, a gente trata da edificação, da classificação dela e do material que ela vai ser construída. Perfeito. E, se necessário, no caso da definição da atividade, há algum complemento do licenciamento a partir da sua classificação de risco? Sim, aqui a gente tem, né, a lei de controle urbano, que fica dentro da diretoria de controle urbano, que é o RIV, né? Então, a edificação, a partir de 1.000 metros, aí ela precisa, para tirar o habite, se apresentar o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiro. A partir, por exemplo, um edifício de X apartamentos ou X metros quadrados, ele tem que apresentar o relatório de impacto de vizinhança. Isso é analisado, aprovado. É feito um termo de compromisso com as medidas mitigadoras, né? Então, o cara tem ainda, uma pancada de coisa aí para destrinchar, né? Aqui eu estou falando o básico do básico mesmo. Tem todas essas particularidades, sim. Sim, mostra a De importância acordo de com você o porte ter da obra. essa legislação específica que trata do impacto de vizinhança, do impacto do tráfego, né? Você precisa andar par e passo junto. Sim. O Lucas Soares, ele é o consultor da nossa equipe que está trabalhando na prefeitura de Itaúna, e aí na mesma talvez, da questão anterior, né? Como são apresentados projetos prediais, industriais e de maior impacto na cidade, é feito da mesma maneira de projetos unifamiliares? O único que ainda não é feito nesse formato de implantação são os edifícios tipo torre, que a gente chama aqui, que são os edifícios verticais. Então, a partir aqui de 3 pavimentos, a gente já considera torre, e aí sim é analisado ainda o projeto arquitetônico, porque aí tem, né, diversas características, né, particularidades que na edificação vertical a gente precisa olhar, né? Circulação, os acessos, principalmente, enfim, outras questões mais pontuais, que aí então é analisado o projeto arquitetônico, mas é a única. Na industrial, para nós também é igual. Se o cara for fazer uma indústria lá de 10.000 metros quadrados, a gente só vai olhar o perímetro, que ele vai funcionar lá dentro. Projeção horizontal de edificação e os parâmetros de uso do solo, né? Isso. Quando E se aí, nesse caso, com certeza, ele vai ter o RIV, vai ter que ter todas as suas licenças ambientais, e aí a gente exige que ele apresente isso também, mas a gente não analisa isso dentro do projeto. Perfeito. Quando se trata de processos de financiamento via Caixa Econômica Federal, a Caixa ela exige o arquitetônico aprovado pela prefeitura internamente. Nesse caso, como é que vocês aprovam? Assim, ou você entra com os dois processos, o simplificado e o completo, quando se trata de financiamento? Como é que vocês tratam? Não. Aqui, pelo menos na Caixa Econômica aqui de Maringá, eu não tenho conhecimento, mas a gente não aprova. A gente só aprova a implantação mesmo. Se tem alguma situação ocorrendo com relação à construção
e a Caixa não esteja aceitando, até hoje nunca chegou ao meu conhecimento. A gente só aprova o projeto de implantação e o arquitetônico só vai ser aprovado mesmo na hora do ABITS. E eu imagino que aqui eles estejam aceitando isso já, porque faz muito tempo que é assim, né? E a gente nunca chegou até nós qualquer tipo, né, de situação nesse sentido. Inclusive o próprio cartório, né? A gente teve inicialmente diversas tratativas também com o cartório, porque eles queriam a assinatura do proprietário à mão, nos documentos e tal, e hoje não, é tudo pelo QR Code que o próprio sistema insere no documento. E aí eles vão lá e checam isso digitalmente também. Né? Então, vocês mantêm esse contato entre os órgãos permanente, né? Sim, sim. Acho que é fundamental para conseguir. Sim, é necessário, importantíssimo. Inclusive, a gente está digitalizando outros procedimentos, como o próprio aprovação de loteamento, e a gente já também está nesse embate aí com cartório, por conta de documento, né, que eles têm essa dificuldade aí de aceitar documentação, mas é inevitável, né, uma hora a gente chega num consenso aí. Vai avançar, né? Vai avançar. O Reginaldo, ele é o secretário de obras da cidade de Lagoa da Prata. E aí ele está com a pergunta, em relação à planilha de cálculo e lei das medidas compensatórias, conseguiria disponibilizar para a gente? E eu também vou até aproveitar essa sua apresentação, você teria condição de disponibilizar para a gente? Sim, posso mandar depois. Eu Ok. passo para a Thalita e ela te encaminha aí. Imagino que vocês devam estar em contato já, né? Essa planilha de cálculo e lei das medidas compensatórias, isso aí já é público no site da prefeitura ou é algo interno? Esse é um documento interno. O que vocês vão poder ter acesso é o corpo da lei, né? A lei ela é pública, está lá no nosso portal. Você consegue ali ver a base de cálculo dela, mas a planilha em si eu, infelizmente, não posso passar. Perfeito. A Lívia Contígio é consultora também da nossa equipe, atendendo a cidade de Lagoa da Prata. Ela fez a seguinte pergunta: quando é necessário alguma correção, fecha-se o processo e abre um novo. Acho que você já colocou isso, né? Como Isso. funciona a cobrança de taxa? Isso é uma discussão importante que nós orientamos as prefeituras a estabelecerem o máximo de comunique-se para o processo, tá? E aí encerrar o processo e abrir um novo protocolo. Como é que funciona no caso de vocês em relação à cobrança de taxa? Hoje é assim, num protocolo novo, é cobrada essa taxa inicial de análise, que vai variar o valor, né, de acordo com a metragem, de acordo com o tipo de edificação, que é a fazenda também que instituiu esse valor, eu não sei como é que foi feito isso. E quando o processo é indeferido, começa a contar a partir desse documento de indeferimento, ele tem 30 dias para protocolar de novo. Se ele protocolar de novo dentro desses 30 dias, não é cobrada uma nova taxa. Agora, se passar os 30 dias, cobra uma taxa do zero, nova. O que a gente está instituindo agora, que a gente entendeu que eles já manjaram como é que estão funcionando e estão dando um truque aqui na gente com relação à taxa. Que mesmo quando o profissional não consegue atender no prazo a correção, ele não teve tempo, ele manda errado, só para não ter que pagar taxa. Então, nesse decreto agora do Agiliza Obras, a gente está alterando ele e instituindo que ele vai ter até 3 correções consecutivas, né, em sequência, sem pagar essa taxa. A partir da terceira, volta a pagar também. Porque teve um caso aqui que foi assim, o mais que nos chamou a atenção, que nos deu esse start para mudar isso, teve 7 protocolos sem correção. Só mandar para não ter que pagar de novo, sabe? Então a gente falou, não, isso aqui está errado, não dá mais. Aí a gente está mudando isso agora. Então a gente vai colocar, passou da terceira, volta do zero, que é porque tem alguma coisa que tem errado, né? Ou o cara não quer atender, ou não sabe fazer, enfim. A gente daí também não entra no mérito da questão, né? A Lívia continua com a pergunta: se após a obra construída houver alguma denúncia de irregularidade, o fiscal verificar a irregularidade de afastamento, por exemplo, o que acontece com a edificação? Demolição. Aí não tem o que fazer. Por quê? Uma coisa importante da medida compensatória, esqueci de falar, foi até bom essa pergunta, a gente se baseia, toda a lei foi baseada na nossa ortofoto de 2017.
Então, o analista ele vai acessar o geoprocessamento. Se na ortofoto for possível verificar que já havia consolidado aquela irregularidade, ele entra na medida compensatória. Agora, se for alguma coisa que tiver errada, por exemplo, o cara construiu mês passado, sem licenciamento, e aí ele deu entrada agora e não está cumprindo com os parâmetros urbanísticos, não é aprovado. E se, no caso de uma denúncia, ele vai ser notificado e para regularizar é demolição, não tem o que fazer. Perfeito. Vocês já tiveram um caso, então, de demolição? Já. Mudar a caixa d'água inteira de lugar, demolir banheiro, não tem o que fazer. Gera um desgaste, sem dúvida nenhuma. Chega atendimento para o gerente, para o diretor, aí passa, vem para mim, chega no gabinete do prefeito, é aquele caos. Mas, assim, a população também precisa entender que ela não pode construir nada sem ter uma licença, sem ter um profissional, né? Enfim, infelizmente é o que acontece. São poucos os casos de demolição, mas acontece. A gente costuma dizer que a quebra de paradigmas tem uma interna à prefeitura, mas também é necessário que seja externa, né? Então, Sim, essa reeducação dos profissionais da população é um processo também que a gente tem que ter essa paciência de entender que é a médio e longo prazo. Sim. A Jordane de Itaúna, da prefeitura de Itaúna, está perguntando: no momento do habite-se, deve ser apresentado o projeto arquitetônico completo ou só o relatório fotográfico? Projeto arquitetônico completo, porque ele é um documento obrigatório, né? Plantação, cobertura, planta baixa, cortes, fachada, tudo, porque ele vai ficar no nosso arquivo digital, que a fiscalização, por exemplo, no caso da denúncia, ela vai pegar esse projeto arquitetônico e vai lá conferir em loco, ou mesmo para liberar um alvará de funcionamento da atividade, quando no caso do comercial, ela também vai se balizar no projeto arquitetônico. Então, é um documento obrigatório, sim. Já teve casos do profissional protocolar um negócio medonho de projeto e a hora que bateu lá embaixo na fiscalização, ele teve que arrumar. Pagou taxa de novo, teve que aprovar de novo, porque ele apresentou um documento que não era condizente ao que estava no local, né? Então, ele teve que corrigir tudo isso. Já teve também alguns casos, né, dos profissionais mandarem qualquer coisa para tirar o habite logo, aí depois foi constatado esse problema. Até mesmo no cartório, né? Vai averbar no cartório, no documento do nosso habite está uma metragem e no projeto do cara está outro. Também tem que arrumar. Legal, perfeito. Se não tomar cuidado aqui, nós vamos até às 6 da tarde, viu? Eu tenho mais uns 5 minutinhos só. Tá legal. Então vamos para o final. Então, a partir de que momento, na verdade, assim, quando que é fornecido o alvará de construção e se existe diferença entre alvará de projeto e execução em caso de reforma? A gente aqui tem basicamente 3 procedimentos. Alvará de projeto, que não dá direito à execução. Quem acaba utilizando muito são as incorporadoras, que primeiro ela vê se é viável aquilo, e aí a gente aprova então o projeto. No alvará de projeto, ele ainda não é obrigado a apresentar RIV, bombeiro, outorga, essas outras condicionantes, então é como se fosse um procedimento simplificado de licenciamento, mas que também já dá segurança para quem vai construir de que aquele projeto é viável. Pode ser que ele seja alterado depois por conta do RIV, pode ser que seja alterado por conta do cálculo da outorga, mas aí então isso é tudo visto no projeto, no alvará de execução. Aí sim é onde a gente cobra esse tipo de documento. Então ele tem essa possibilidade, ou só projeto, aí com o projeto aprovado só execução, ou já direto projeto e execução. No processo de regularização de edificação existente, a gente emite direto o habite. Então, ele vai apresentar o projeto de implantação junto com o projeto arquitetônico, junto com o relatório fotográfico. É como se fosse um combo aí de todos os processos, né? Porque a etapa, não tem como antecipar a etapa, né? Então, a obra já está pronta, ele quer regularizar, e então ele apresenta tudo isso, e aí ele já sai, então, com o habite. Não existe alvará
de regularização, né? Então, é direto ao aviso. O que a gente tem também é comunicado de reforma interna, que é para aquelas edificações que vão alterar layout, certidão de construção, que é para quando precisa constituir condomínio, o cartório exige esse documento, comunicado de demolição a executar, comunicado de demolição executada. Então, lá no nosso portal, vocês vão conseguir também ter acesso a todos os tipos de processos que a gente tem. Mas tem bastante diferenças aí entre eles. Perfeito. Eu vou só fazer uma última pergunta, Léo, e aí a gente faz considerações finais, né? E aí as perguntas que estão ainda sem resposta, Estevão, se me permitir, eu posso encaminhar para a Thalita? Ou a gente dá uma olhada lá nas suas perguntas, que eu vi que no site vocês têm lá perguntas frequentes, né? Isso. Tem algumas questões aí que podem ser... O que ficou aí para trás, pode copiar e colar lá para ela, que assim que puder a gente manda a resposta. Ok, perfeito. Então, só para fechar com o Reginaldo, que é o secretário de obras de Lagoa da Prata, está perguntando em relação a quando da data de vencimento do alvará. Venceu o alvará, após o vencimento, se a prefeitura, através da fiscalização, faz alguma diligência para ver se houve ou não a execução do empreendimento ou da edificação. Tá, muito boa essa pergunta. A ideia inicial do sistema era 30 dias antes de vencer o alvará, ele já emitia uma notificação automaticamente. Essa era a ideia do sistema. Chegou nesse ponto porque teve um problema com a empresa, problema judicial, a empresa abandonou o processo de desenvolvimento, etc. A gente não conseguiu concluir. Então, essa era a ideia inicial, que o próprio sistema cuidasse desse trâmite, então, automaticamente, quando tivesse 30 dias para vencer, ele já emitisse uma notificação avisando o proprietário. Falou, seu alvará vence em 30 dias, caso não seja renovado, sua obra poderá ser embargada, né? Como se fosse um comunicado. Hoje, quem cuida disso é a fiscalização de campo. Então, ela está aí rodando pela cidade, passou na frente de uma obra, pediu o alvará. Se ele não tem, ele embarga automaticamente. Mas, pelo Código de Obras, também é responsabilidade do profissional, na hora que passar de 1 ano, ele renovar o seu alvará. E aí ele pode ser renovado por até 5 anos. A partir disso, ele tem que aprovar o projeto novamente. Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado mesmo, viu, Estevão, pela sua disponibilidade, pela sua participação. Acho que é sempre um aprendizado enorme quando a gente conversa com vocês. Eu vou tomar liberdade de solicitar a Thalita, então, a sua apresentação e encaminhar as perguntas. Acho que o grande desafio das prefeituras é conciliar a sua capacidade de gestão, né, com o que a legislação determina enquanto processo, procedimentos e atos de fiscalização. Isso é importante aproximar, e das responsabilidades, né, Estevão? Qual que é o papel da prefeitura? Isso é uma coisa que a gente bate muito nessas nossas consultorias. Qual que é o papel? O que a prefeitura tem que olhar? E você colocou lá num dos slides o entendimento claro do interesse público, sobre o interesse específico. Então, acho que isso é muito importante, e compatibilizar a equipe da prefeitura com o que ela solicita na sua legislação. Eu agradeço muito a sua participação, né? Eu tive em Maringá em 2010, estava iniciando o trabalho de vocês, já era uma referência, uma prefeitura já com esse movimento de inovação e criatividade, dessa discussão muito próxima à sociedade civil. Então, para nós é sempre um enorme aprendizado, e se você tiver mais disponibilidade, em outros momentos eu vou chamar você de novo, tá? Muito obrigado. Nós participamos, sim. É um prazer poder compartilhar, né, nossos trabalhos aqui com todos. Até fiquei surpreso de ser de outro estado, né? Então é muito interessante isso. E aos técnicos aí das prefeituras, né? Uma orientação também é participar, né? Ficar antenado aí nos fóruns que estão acontecendo, da Frente Nacional dos Prefeitos, principalmente. Tem uma frente de urbanismo, aqui de Maringá a gente faz parte. Vocês podem também procurar esse pessoal, né, para saber o que está acontecendo. Aqui em Maringá, nós estamos no processo de revisão do plano diretor. Então, esse ano ainda a gente vai publicar o nosso plano diretor novo, que é a mãe, né, de toda essa cadeia de legislação aí de parcelamento, uso e ocupação do solo, Código de Obras.
Então, a gente está revisando tudo isso já também, entre outras situações, né, que temos revisado a própria lei do estudo de impacto de vizinhança, estamos mandando também para a Câmara uma minuta nova, também já estava defasada, o licenciamento das antenas do 5G, a gente aprovou esse mês aqui em Maringá, a cidade já está pronta para receber o 5G, e tudo isso envolve, né, essas questões aí urbanísticas. Eu falei assim de uma das diretorias que a gente tem aqui, né? Urbanismo é uma infinidade aí de temáticas, né? Mas com certeza a gente pode estar trabalhando aí em outros momentos. Maravilha, Léo. Estevão, deixa eu só te agradecer, parabéns pelo trabalho, né? É bom de ver um Brasil, né, progressista, desenvolvendo, né? E vocês são um exemplo para nós. Muitas lições aqui pelas perguntas, pelo envolvimento do pessoal. Pessoal, depois nós vamos distribuir a gravação do encontro, né? Para se quiserem rever o encontro, ver aquela parte que o Estevão trouxe para a gente. Então, nós vamos estar encaminhando para vocês, né? E, Estevão, até uma próxima. Pena a gente não poder ficar mais tempo, mas eu sei dos compromissos que nós todos temos, né? E, de repente, podemos fazer depois uma visita técnica a Maringá para conhecer em loco a sua realidade aí, entender um pouco mais dessas tecnologias, do processo, a questão da organização estrutural que vocês têm aí. Então, no mais, parabéns. Obrigado aí pela disponibilidade. Obrigado a todos os presentes, pessoal. Uma boa semana. Em breve vamos disponibilizar a gravação da reunião para todos vocês. Se vocês puderem me fazer um favor, todos que estão presentes, me mandarem um e-mail, né, sinalizando de onde veio, né, de onde está assistindo aí a nossa live aqui de hoje, eu ficaria agradecido. Só para eu registrar, né, e ter aqui comigo quem participou, para a gente manter esse contato, né, e quando tiver alguma novidade, já poder ir antecipando aí para vocês via e-mail, né, eu faço uma listinha aqui para a gente manter o contato, beleza? Perfeito. O e-mail do Estevão está no chat, pessoal. Isso. Tá ótimo. É isso, pessoal. Gente, obrigado aí pela abraço. atenção. Boa semana, gente. Bom trabalho aí para todos. Vamos em frente. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Obrigado. Falou. Tchau, tchau.